E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás chineses isekais com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Yuli, que trabalhava fazendo desenhos, mas para conseguir mais dinheiro ele acabou trabalhando exaustivamente, que acabou ocasionando sua morte. Só que para sua surpresa, ele acabou reencarnando em um garoto conhecido como Zenfei em outro mundo. O pai dele foi atacado por bestas e foi morto enquanto caçava nas montanhas. Como ele era totalmente dependente do pai, ficou desesperado, e foi quando ele foi colocado neste corpo. Mesmo estando nesta situação, ele estava decidido que iria fazer dessa sua nova vida do melhor jeito possível. Pouco tempo depois um painel aparece ao seu lado falando que o sistema de ascensão do camponês foi ativado, porém como ele estava passando sufoco e não atendia aos requisitos, ele foi desligado temporariamente, onde para ser ativado novamente vai ter que viver uma vida genérica e sem motivação para provar sua capacidade, e com isso o sistema será ativado na sua outra vida. Mas ele não podia tirar sua própria vida, pois estaria quebrando as regras do sistema. Após fazer outras perguntas ele descobre mais sobre esse sistema, e agora ele tem uma nova meta: entrar na sua nova vida o mais rápido possível, onde ele vai procurar meios externos que estejam dentro das limitações desse sistema para que ele possa morrer sem perder os requisitos. E com isso ele decide sair para caçar e morrer para algum animal dessa floresta, pois assim ele não estava quebrando as regras. Porém assim que ele vai ser atingido, seu corpo se move sozinho por causa das memórias muscular do antigo dono do corpo, e mesmo ele cortejando a morte, por alguma razão ele não conseguia morrer mesmo tentando tanto, e ao invés disso quanto mais ele tentava mais forte ficava, sem muitas escolhas para conseguir reativar o sistema novamente e ter a capacidade de viver para sempre. Ele vai ter que partir em uma nova jornada em busca de encontrar um meio de morrer sem quebrar as regras, mas logo ele descobre que não será tão fácil quanto ele pensava. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista que passou 2 dias jogando um jogo sem parar para terminá-lo, mas após acordar ele estava em um local escuro e fechado, e ele descobre que estava ao lado de uma mulher onde ela fala que é sua esposa. Inicialmente ele acredita que é apenas uma pegadinha do pessoal da sua escola, mas ele percebe que as coisas estavam estranhas quando ela fala que já estava na hora dele retornar dos mortos. Após ela beijá-lo ele começa a escutar uma música que era bastante familiar. Após isso ele sai de dentro do caixão que estava e ele acaba descobrindo que está dentro do jogo no qual ele estava jogando, e ele estava no corpo do vilão chamado de Shen Yujin. O vilão era o personagem de quem ele mais odiava, pois passou 2 noites para conseguir derrotá-lo por ser muito apelão. Logo após isso alguns figurantes decidem atacá-lo, mas logo ele mostra que possui todo o conhecimento sobre esse jogo, sabendo usar as poderosas habilidades facilmente. Como ele estava dentro de um jogo, ele decidiu que ia se divertir ao máximo neste novo mundo. Com isso ele derrota todos seus inimigos com seu poderoso poder. Após isso ele se encontra com sua esposa novamente, onde ela revela que a causa dele ter renascido no corpo do vilão foi uma missão do sistema que ela recebeu, onde a missão dele é enfrentar as 13 seitas que matou seu personagem no jogo, e futuramente se tornar o jovem mestre de todas as seitas. E se ele não quiser cooperar em desenvolver uma boa história, ela vai matá-lo. Sem escolhas agora no corpo do personagem que ele mais odeia sendo um vilão, ele vai partir em uma nova jornada dentro do jogo em busca de completar sua missão do sistema, e como ele terminou esse jogo, ele tem todo o conhecimento sobre tudo, e aqueles que entrarem no seu caminho será dizimado sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Sheng, que era um escravo da engenharia onde em sua vida criou vários projetos. Mas certo dia, enquanto estava fazendo um trabalho de uma organização misteriosa, ele acaba acordando em um local totalmente diferente com algumas pessoas chamando ele de Alteza. Pouco tempo depois várias memórias vêm à sua mente, com isso ele começa a entender tudo, onde agora ele é o 4º príncipe do reino do Castelo Cinzento, conhecido como Roland, onde o rei colocou várias terras sobre o comando dos seus filhos e criou um decreto onde todos devem lutar pelo trono, e de acordo com o desempenho deles em governar por 5 anos, ele decidirá quem herdará o trono. Porém o corpo do príncipe que ele renasceu é o mais fraco de todos, onde ele não foi favorecido de nada quando era pequeno. Com isso ele foi designado para uma pequena cidade muito pouca conhecida, onde é muito diferente de seus irmãos, que têm habilidades muito poderosas e grandes terras. Ele tinha renascido neste corpo no momento que uma execução de uma bruxa ia acontecer por suas ordens. Neste mundo as bruxas
bruxas são discriminadas e tratadas como um demônio, onde se alguém encontrar uma deve rapidamente ser morta. Porém Roland rapidamente cancela a execução e fala para libertar a bruxa. Após alguns eventos ele acaba fazendo amizade com essa bruxa e percebe que ela possui bastante poder. Com isso ele decide que vai salvar todas as bruxas. E agora no corpo desse príncipe fraco, ele vai usar todo o seu conhecimento da sua engenharia, da sua outra vida junto com o poder das bruxas, e com isso construir o maior império que esse mundo já viu e derrotar todos seus irmãos e se tornar o novo rei. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Zhang, que era apenas um bibliotecário, mas um dia ele acabou renascendo após morrer em um incêndio. Com isso veio parar em outro mundo. Neste novo mundo os artistas marciais são altamente respeitados, porém ele acabou virando um professor lixo que estava prestes a perder seu trabalho se ele não conseguir recrutar um aluno novo, mas ninguém queria ser aluno dele por ser fraco. Por causa disso também seus acessos à biblioteca era bloqueado, pois neste mundo aquele que é fraco é um pecado e a única saída é se tornar forte. Mesmo tentando ao máximo conseguir um novo aluno ele sempre falhava. Por sorte, após enganar uma garota, ele consegue recrutar ela como uma de suas alunas. Com isso ele não precisa mais se preocupar em ser expulso. Pouco tempo depois ele acaba desmaiando e indo parar em outro local. E logo ele percebe que veio parar na frente da biblioteca do Caminho Celestial. Quando ele entra nessa biblioteca ele descobre que ela é enorme, muito maior do que a que ele trabalhava. Porém quando ele tenta pegar um livro ele não consegue, pois os livros não são físicos, mas após alguns eventos ele descobre que os livros são criados com defeitos de qualquer coisa que ele tenha visto, ficando tudo na sua mente para ele usar quando quiser. Após descobrir isso, Zhang vai iniciar uma nova jornada neste mundo de artes marciais onde os mais fortes estão acima de todos, e com a ajuda dessa biblioteca ele vai ficar muito mais forte para que possa ensinar a seus alunos e ser respeitado, e também ter que enfrentar poderosos inimigos que acabam subestimando sua força. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Shu Feng, que possui uma doença que ainda não existe cura. Um dia, enquanto estava retornando para casa, uma forte chuva iria iniciar, e quando ele estava correndo, ele se depara com um velho que estava vendendo algumas coisas mesmo quase chovendo, e ele fala que ainda não pode ir para casa, pois precisava trabalhar mais um pouco. Após perceber que o velho é pobre, Shu Feng decide gastar um pouco de dinheiro para ele poder ir para casa. Com isso ele compra algumas coisas, mas como ele deu um pouco de dinheiro a mais, ele decide levar um tijolo velho para compensar. Quando ele chega em casa, ele se encontra com uma jovem garota conhecida como Lin Xie, onde ela gosta dele, porém Shu Feng perdeu seus pais quando era muito jovem, então ele ficou aos cuidados de outra família, e como seu corpo não tem muito tempo ele passa seu dia a dia gastando seu dinheiro com mulheres. Porém quando ele decide jogar o tijolo que tinha comprado em um carro que estava na frente do seu apartamento, um raio atinge ele. Com isso o tijolo é quebrado e dentro dele tem uma pedra misteriosa. Logo após isso ele é transportado para outro local, e logo ele descobre que renasceu no corpo de um servo de um arrogante nobre. Porém ele decide que não vai ser apenas tratado como um servo lixo, mesmo todos falando que ele é apenas um servo. Por ele ter provocado, os nobres querem que matem ele, mas Shu Feng não se importa com isso. Com esse seu novo corpo, que não está mais destinado a morrer, ele vai iniciar um novo caminho, não apenas como um servo desprezível, mas ele vai usar seu novo poder para conseguir várias mulheres e chegar ao topo de poder desse novo mundo.